tratar hoje de alguns temas que eu elenquei aqui para vocês. Falar um pouco do papel das florestas nas mudanças climáticas. Por que é importante considerar a floresta nesse contexto de mudanças climáticas? Falar um pouco do manejo das florestas para a mitigação climática. Tratar um pouco dos reservatórios de carbono nas florestas, aquilo que é sumidouro, aquilo que captura carbono nas florestas. Né? Então, vamos falar um pouco de quais são esses reservatórios. Você já deve estar aí pensando, né? Já deve ter informações, ideias, né? E nós vamos detalhar um pouco. Vamos falar de estoques de carbono nas florestas do mundo, né? Vamos comentar um pouco sobre diferentes países, qual a realidade mundial. E também estoque de carbono nas florestas do Brasil, com dados bastante recentes. Ambos os casos com dados agora de 2020. Então, eu fiz um apanhado de informações atualizadas para que pudesse trazer para vocês. E vamos falar também de uma temática pouco explorada pela ciência e também nas publicações, no contexto brasileiro, também mundial, no mundial um pouco mais, em alguns países já se desenvolveu bem, mas aqui nós temos pouca informação, que é o estoque de carbono nos produtos florestais, nas portas, nos pisos, na madeira serrada, nos painéis de madeira e assim por diante. E vamos fazer algumas considerações finais após esses temas. Então, tratando aqui do primeiro dos temas elencados, o papel das florestas nas mudanças climáticas. Bem, as florestas, para nós que somos da área florestal, né, os engenheiros florestais e os colegas que também colaboram, né, contribuem com a ciência florestal, as florestas guardam uma relação íntima com a questão climática. Né, e nós vamos examinar aqui algumas situações. Então, como dissemos, as florestas exercem um papel importante no tocante às mudanças climáticas, né? E esse papel, ele é exercido de diferentes formas, né, com diferentes efeitos. Nós vamos analisar aqui algumas situações. Bem, eu sempre uso essa imagem porque eu gosto bastante dela, porque mostra, né, a floresta e a atmosfera interagindo, né? E esse carbono que está, né, tanto na biosfera quanto na atmosfera, ele transita, né? Transita dos diferentes ambientes, né? Da biosfera e para a atmosfera, as diferentes camadas da atmosfera. Obviamente, também tem carbono na hidrosfera, na litosfera, mas nós vamos nos ater mais aqui, principalmente à biosfera, em particular as florestas, né, que é o nosso foco maior, e a atmosfera. Então, as florestas exercem um papel importante nesse contexto. Né? Tem duas flechinhas aí, né, uma flecha azul e uma flecha vermelha, indicando que as florestas podem ter diferentes papéis, exercer diferentes papéis. Né? Um que eu atribuo aqui positivo, que é azul, né, representado pelo azul, e um papel que pode ser negativo, representado pelo vermelho. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim negativo? Né? Como que pode uma floresta ser negativa, né, em termos de mudanças climáticas? Bem, as florestas estocam carbono na sua biomassa pelo processo de fotossíntese, né? Então, retirando o carbono que está na atmosfera e depositando, transferindo esse carbono que existe na forma de gases, né? No caso, o CO2, o CH4, principalmente o CO2, né? Pela fotossíntese, né? É o caso mais evidente, né? Então, a fotossíntese realizada pelas árvores, pelas plantas em geral, né? Faz com que haja a transformação desse CO2 em cadeias carbônicas, né? Estocando, promovendo uma estocagem, né, de carbono na biomassa. A biomassa é todo o conjunto de órgãos, né, das árvores, das plantas, né? Os caules, os fustos, né? As raízes, os galhos, as folhas, entre outros. Né? Mas não só na biomassa, também na chamada necromassa. Então, a necromassa também é um depósito de carbono. A necromassa constitui os tecidos mortos, os troncos caídos, né, o material lenhoso e o material não lenhoso, também chamado de serapilheira.
E, além disso, nós temos também carbono estocado no solo. Mas aqui, o que nós estamos destacando, né, é o papel da estocagem do carbono na biomassa por meio da fotossíntese. Bastante importante. Então, as florestas exercem esse papel de remover, né, é isso que se diz, remover o CO2 que está presente na atmosfera e depositar, transferir esse carbono, né, que vem do CO2, para as cadeias carbônicas, né? Então, é um papel que vem de cima para baixo, conforme nós representamos aqui, e representa um efeito positivo das florestas. Por outro lado, as florestas podem exercer um efeito negativo em relação às mudanças climáticas, na medida que ela pode sofrer, né, um desmatamento, um desflorestamento, pode ainda ser alvo de queimadas, né? A própria decomposição dos restos de vegetação depois de uma intervenção antrópica, uma ação de desmatamento, de queimada, né, pode, então, emitir gases de efeito estufa, né, como o próprio CO2, CH4, que é o metano, né, o CO2 é o dióxido de carbono, o CH4, o metano, e também o óxido nitroso. Né. Todos esses processos de desflorestamento, queima, decomposição e também do revolvimento do solo, né, para práticas agrícolas, agropecuárias, né, promovem emissão de carbono para a atmosfera e se converte em gases de efeito estufa. Então, isso faz com que haja um aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, o que pode ser, né, negativo, considerando que a maior concentração de gases de efeito estufa leva a um aumento, né, da temperatura em nível global. Obviamente não é uma culpa da floresta, né? Não é ela em si, mas o manejo que nós damos, né, a ela. Então, a floresta tem também os seus processos de emissão natural, como a respiração, né, a própria respiração da biomassa e do solo, né, a decomposição natural dos tecidos que morrem, né, a partir do momento que uma árvore morre, entre outros. Porém, né, a maior parte desses processos é acelerada pela ação humana, né? Nós, seres humanos, promovemos essas emissões em grande parte. E nós imaginamos sempre as florestas como solução para as mudanças climáticas, né? Pensamos que as florestas são um agente de solução para enfrentar essa problemática das mudanças climáticas, das emissões de gases de efeito estufa. É verdade, né? Realmente contribui, principalmente com aquele efeito positivo, com aquele papel positivo que nós vimos previamente. Porém, nós vimos também, né, aquele papel negativo. Conforme nós damos, em termos de manejo às florestas, nós podemos ter vetores, né, de mudanças climáticas com o aumento das emissões de gases de efeito estufa por processos que nós mesmos, seres humanos, provocamos. Então, nós temos esses dois lados aí, né, esse lado azul e o vermelho. Né? As florestas podem ser uma solução, mas também podem ser vetores das mudanças climáticas. E ainda, nós podemos elencar um terceiro aspecto, que as florestas agem também como vítimas das mudanças climáticas. Assim como nós somos vítimas, né, nós temos que nos adaptar ou mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né, as florestas também assim o agem. Elas têm que se adaptar a um clima cambiante, mais calor, menos precipitação, efeitos variados, né, em termos ambientais, provocam, né, alterações no comportamento das florestas. Né? Então, elas também, de certa forma, são vítimas, ou são o efeito das mudanças climáticas em termos de sua distribuição, composição, estrutura e etc. Aqui nós vemos, então, um dos papéis das florestas do ponto de vista negativo, né, o desflorestamento e a queima. Né? Então, nós vemos aqui nessa ilustração que o desflorestamento, a queima, pode promover, queimada da vegetação, né, pode provocar emissões de gases de efeito estufa, agravando a problemática, né, os efeitos das mudanças climáticas. O desflorestamento, ele em si, ele não é uma fonte de emissão. O desflorestamento significa deixar de remover, porque a floresta não existe mais. Né? Desflorestou, a floresta não existe mais. Mas, por outro lado, se os restos de vegetação forem queimados, decompostos, sim, haverá emissão.
Essa é a questão. Então, nós perdemos em duas vias, né? A fábrica de oxigênio e na remoção do CO2, que é o lado, né, do sequestro, assim chamado sequestro de carbono, captura de carbono, né? Fixação de carbono, tem vários nomes, né, que se dá a isso. E também as emissões, que correspondem à decomposição, que é um processo de emissão, né, de gases de efeito de estufa de forma biológica, né, bioquímica, e, por outro lado, a queima, que é um processo de oxidação, tal qual a decomposição, só que de forma química, né? Então, ambos promovem emissões de gases de efeito estufa. Mas não só a remoção da floresta por completo, que é o desflorestamento, o desmatamento, né? Mas também outros processos, como a degradação florestal, né? A queima parcial, total, né, de restos de vegetação, corte seletivo de madeira, corte de lenha, retirada de lenha, né? O raleamento da floresta para diferentes fins, né? Então, toda a degradação, né, que promove esse tipo de processo, né, também afeta, né? Também afeta as emissões, né? Não é só o desflorestamento, mas também a degradação florestal é muito importante. E a decomposição, como aparece aí numa área queimada, né? Uma área que deixa restos de vegetação por um bom tempo, ficará emitindo gases de efeito estufa por decomposição lenta, né, dessa matéria de origem vegetal, né? E, além disso, o revolvimento do solo. O solo é um coloide, né? Contém substâncias minerais, líquidos, gases, né? Os gases de efeito estufa, né? Compostos diversos, né? Inclusive matéria orgânica. E esse revolvimento do solo para práticas agropecuárias, ou até pode ser a própria silvicultura, né? Outras atividades, de uma forma geral, promovem, né, a mudança na estrutura do solo e a liberação dos gases de efeito estufa que estão ali presos, né, nesse solo para a atmosfera. Então, nós temos todos esses processos que são comuns, né, nas atividades aí no Brasil, nas atividades do meio rural no Brasil, notadamente na Amazônia, né, como o desflorestamento, a degradação florestal, né, e também práticas como o revolvimento do solo, né, além da decomposição, que já foi citada e tudo mais, né, nós temos, portanto, emissões expressivas na medida que nós mudamos o uso do solo. Claro, precisamos ter alimentos, precisamos ter outras fontes de recursos naturais necessários, né, alimentos, fibras, energia, etc., né, para a nossa vida, para a nossa subsistência. Mas devemos fazê-lo com a forma menos impactante, mais sustentável possível, né, o que não tem sido o caso no nosso histórico. E também eu tinha aqui mencionado a vocês, né, previamente, as florestas como vítimas das mudanças climáticas. Aqui aparecem, né, nesse slide, né, dois mapas do Brasil, 2000 e 2100, mostrando a mudança, né, da área de ocorrência da floresta amazônica, enfim, das florestas de uma forma geral, né, essa parte verde, e também o avanço da savana, né, em relação a algumas regiões do Brasil, notadamente aí na porção mais oriental da Amazônia, né, sudeste e também nordeste da Amazônia. Então, é uma preocupação, modelos têm sido desenvolvidos pelo INPE, por instituições internacionais, pela NASA, etc., né, mostrando que no final do século, ao longo do, não é estanque, né, é um processo gradual, que deve culminar aí nas próximas décadas com uma mudança no perfil de ocorrência das nossas florestas. E isso já tem sido verificado em outras partes do mundo, né, na região subsaariana, em outras porções na Ásia e assim por diante, né? Então, nós temos históricos, né, na América Central, já de mudanças climáticas, e a ação humana exacerba isso, né? Acelera esse processo. E aqui vocês podem ver também no Nordeste áreas que podem se tornar, inclusive, desérticas, né? Então, muito importante tomarmos cuidado, né? E agirmos, né, na adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Aí as florestas exercem um papel muito importante, né? Nós vamos examinar um pouco esses papéis. Bom, um dos papéis ainda
que eu destacaria é a regulação climática. As florestas por si só regulam o clima, né? Boa parte da chuva que nós temos, né, das condições climáticas que temos aqui no sul do Brasil, por exemplo, dependem da regulação climática exercida pelas florestas da região amazônica, do bioma Amazônia. Então, todo o sistema climático planetário, né, e também em nível regional, no nosso país em particular, dependem das florestas para uma regulação climática. Isso nós sabemos, aprendemos, né, durante as nossas disciplinas, e sabemos que as florestas, então, exercem esse papel muito importante de atenuação, né, dos fenômenos meteorológicos, né, redução do efeito da temperatura, né, amenização da temperatura, exerce também uma regulação da umidade, né, e da temperatura, enfim, desse conjunto de elementos, né? Então, nós temos aí um papel muito importante que as florestas exercem. Isso não só em escala global, mas também em escala regional e, inclusive, no microclima. E aqui eu destaco um pouco mais este papel das florestas, que é a estocagem de carbono, né? Nós já falamos disso aqui em slides anteriores. A estocagem de carbono é muito importante, né? Porque ela promove esse processo, né, de estocagem de carbono, advém da fotossíntese, né, do processo de fotossíntese, que consiste basicamente em retirada do CO2 da atmosfera, né, com presença de energia, né, radiante, né, para que as plantas com seu aparato fotossinteticamente ativo exerçam a fotossíntese e, né, liberem moléculas de CO2, de oxigênio para a atmosfera, que é positivo para a nossa existência, e também capturem, né, aquele carbono que está na atmosfera e convertam em cadeias carbônicas, na biomassa, na micromassa e também naquilo que é transmitido de carbono para o humus do solo. Então, esse papel é o nosso enfoque maior. Bom, visto isso, né, no primeiro plano, vamos agora avançar para o segundo item. Como que nós podemos manejar as nossas florestas para uma mitigação climática? Já visto que esse fenômeno já é praticamente inquestionável, né? Existem ainda correntes, né, que duvidam, questionam, são céticos ou são negacionistas, mas cada dia que passa, né, a verdade aparece. Eu não sou um defensor absoluto, né, da tese das mudanças climáticas por ações antrópicas, mas a maioria dos cientistas, né, comunga de que é necessário, né, um cuidado especial com as nossas florestas, com o nosso ambiente, para que tenhamos, né, condições de preservar as condições adequadas para as próximas gerações. E nesse contexto, a questão climática vem se alterando, né, e nós precisamos, né, mitigar e nos adaptar aos seus efeitos. Então, como que as florestas podem ser usadas com esse objetivo de mitigação climática? Vamos examinar aqui algumas situações. Como que eu posso manejar as florestas para ter um benefício, né, aumentar o seu sequestro de carbono e também evitar as emissões? Bom, primeira ação é a conservação, né? A conservação é fundamental. Criarmos mais unidades de conservação, né? Não só criar, mas implementar, né? Manter, né, essas unidades de conservação, não só em áreas públicas, mas também estimular as práticas conservacionistas nas propriedades privadas, né? Conservando as florestas, nós conservamos a água, todos os seus serviços, né, o solo, né, etc., biodiversidade e carbono, o que não promove, portanto, a emissão desses gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, conservar florestas também é sinônimo, né, de conservar carbono e melhorar a mitigação climática, contribuir para a mitigação climática. Então, conservar florestas, primeiro ponto. Depois, outra ação importante de manejo é o próprio manejo florestal, né? Manejo florestal significa, obviamente, em bases sustentáveis, usando a técnica, tudo aquilo que nós aprendemos, né, de técnicas, seguindo a legislação, né, as regras, né, do bom manejo. Então, vamos apenas colher da floresta aquilo que ela nos provê, né? Nós podemos utilizar e devemos utilizar as florestas, mas com todas as salvaguardas, né? Usando
as técnicas de impacto reduzido, né, promovendo a sua regeneração, né, seu crescimento, evitando, né, danos, conforme aparece aqui nessa imagem. Então, nós podemos, bem planejado, né, executar um bom manejo florestal e termos também liberação de espaço, né, para crescimento de outras árvores, né, que oxigenam, por assim dizer, a floresta e permitem que haja, né, mais crescimento dos indivíduos remanescentes, né, das árvores remanescentes da floresta. Eu posso utilizar essa árvore, essa madeira, né, para fins diversos, né, e também abrir espaços de crescimento. Todo crescimento que é realizado pelas árvores se converte, nós vimos pela fotossíntese, né, em estoques de carbono novamente. Então, é um papel bastante importante o manejo florestal. Não só conservar as florestas, né, com um espírito mais de proteção, de preservação, mas também proteger as florestas com o manejo florestal. As florestas bem manejadas preservam seus atributos, né, e ainda ganham em velocidade de crescimento, assim sequestrando mais carbono. Uma outra forma de manejarmos os recursos florestais para contribuirmos com a mitigação climática, além da conservação e do manejo florestal, né, de florestas nativas ou naturais, o reflorestamento, a plantação florestal, né, a silvicultura, né, de uma forma geral, né, mas o reflorestamento em particular, né, que significa plantar árvores onde não existiam, né, ou existiam, né, e foram em algum momento suprimidos, né. Então, o reflorestamento é muito importante. Plantar árvores num local que não existia significa recuperar aquele estoque de carbono que um dia foi embora para a atmosfera. Então, o reflorestamento é fundamental. Existem muitas áreas degradadas, muitas áreas sem cobertura florestal que deveriam ter, né? Obviamente, nós precisamos, já falamos isso, de áreas, de terras para agricultura, para pecuária, para as cidades, para infraestrutura, etc, etc. Precisamos, não podemos, né, nos dar ao luxo de não ter, né, essas áreas para a nossa própria sobrevivência. Porém, muitas áreas, sobretudo no Brasil, e ainda mais eu reforço isso em muitas áreas na Amazônia, foram desmatadas sem, né, um bom planejamento, sem um fundamento muito claro, né? E essas áreas se converteram em áreas degradadas, né? Temos muitas florestas secundárias, né, no nosso país, e essas áreas de florestas secundárias também são importantes que sejam recuperadas, e o reflorestamento exerce um papel muito importante. Quanto mais plantarmos de árvores, melhor. No Brasil, nós precisamos muito dessa atividade. Devemos aumentar a nossa base florestal plantada, tanto para fins produtivos, produção de produtos florestais, e para os serviços ecossistêmicos, notadamente para a mitigação climática. E ainda, eu posso acrescentar mais alguns mecanismos, né, mais algumas formas de manejar as florestas para termos uma contribuição positiva das mesmas em relação às mudanças climáticas, ou seja, fazendo a sua mitigação, né, mitigação das mudanças climáticas. Um deles, que eu atribuo bem importante, e que nós não damos tanta importância assim no Brasil, isso vem mudando, né, ao longo do tempo. Nesta semana, inclusive, tive uma banca, né, de mestrado, atuo bastante aqui, né, que falava-se da importância da madeira e como a madeira foi desvalorizada no seu processo histórico, né. Nós tivemos no Brasil aí nas últimas décadas um declínio, uma redução da quantidade de edificações de madeira. Só mais recentemente, bem recentemente, né, que é que nós estamos retomando, né, em usar a madeira. A madeira se tornou agora, né, um produto mais valorizado, mas ainda pelas classes mais abastadas, né? E quem usa madeira tradicionalmente no Brasil é alguém mais menos favorecido economicamente, né? E as construções são de má qualidade, né? Muitas delas, não todas. E nós, percorrendo o Brasil afora, nós não vemos boas construções de madeira, salvo exceções, né? Esse aqui é um edifício, né, é um estádio em Portugal, né? Nós temos muitas edificações fantásticas de madeira aí no mundo, né? E no Brasil, que é um país florestal por excelência, o segundo maior país em extensão florestal do mundo, né? Nós temos pouquíssimas construções de madeira que são exemplos, né, de uso correto, né, de uso adequado desse recurso tão valioso. E a floresta, né, usada
como produto na forma de madeira sólida, estoca carbono. E esse estoque de carbono, né, evita com que nós tenhamos emissões decorrentes do uso de cimento, de vidro, de plástico, de alumínio, que são substâncias altamente não renováveis, né, altamente demandantes em termos de emissões, altamente carboníferas, digamos assim, né, altamente emissoras de carbono. Então, essas indústrias, né, de cimento, de alumínio, de plástico, de tudo mais, né, que não é vidro, são indústrias bastante danosas à questão das mudanças climáticas, promovem emissões muito relevantes. E a madeira sólida, substituindo como sucedâneo dessas matérias-primas e produtos nas construções, contribuem de maneira muito importante na mitigação climática. E ainda temos mais um outro aspecto a ser considerado, que são os usos energéticos, né? A madeira é uma fonte energética por natureza, né? Pode ser uma biomassa sólida ou até, né, combustível líquido, poderia ser, né? Já tivemos em outros momentos usando mais, né, etanol, metanol, né, outros tipos de combustíveis líquidos a partir da madeira. E precisamos também desenvolver essa indústria. Mas temos aí um grande elenco de usos energéticos possíveis, né? Os pellets, os briquetes, o carvão vegetal, né? A própria lenha in natura, entre outros, né? Temos muitas possibilidades, os cavacos, chips, né? Para usar na indústria. Hoje, o sul do Brasil, várias outras regiões também do Brasil, acontece o mesmo, né? Nós dependemos muito da biomassa. E a biomassa florestal contribui de forma muito importante, porque, além de ela ser uma biomassa neutra em emissão de carbono, ela evita, né, o uso do combustível fóssil, que é muito mais emissor, né? Emissor um ciclo aberto, né, que vai para a atmosfera e não volta mais. Se eu cortar uma árvore e queimá-la, ela vai para a atmosfera, mas depois, se eu plantar uma nova árvore, terei novamente aquele estoque de carbono. Então, os usos energéticos conferem também um papel muito importante, né, em termos de mitigação climática. Quanto mais, né, energia renovável advinda da madeira nós tivermos no nosso país, melhor, né? Isso é muito relevante em termos de manejo das florestas para usos energéticos, florestas energéticas, plantações, enfim, um contexto energético. Bem, terminado esse ponto, partimos para o próximo, né? Vamos falar agora dos reservatórios de carbono. Mas, afinal, o que é isso, né? O que é um reservatório de carbono? São as partes do ecossistema florestal, né? Nós estamos falando de florestas aqui, obviamente, podemos falar de outros ecossistemas, de outros âmbitos, mas estamos falando aqui de reservatório de carbono nas florestas. Podemos falar dos oceanos, podemos falar de outras formações terrestres não florestais, mas vamos falar aqui das nossas florestas. Bem, os reservatórios de carbono nas florestas são basicamente os seguintes, né? Você deve estar imaginando qual seriam, né, esses... Estou controlando o tempo aqui, né? Para não passar muito do horário, né? Ficar aqui dentro do nosso limite, né? Nós temos basicamente, então, todos os componentes integrantes da árvore e também da floresta, né? Temos aí a folhagem, né, as folhas, de uma forma geral, os galhos, os fustes, todos esses compreendem a chamada biomassa aérea, né, biomassa acima do solo, e são reservatórios de carbono. Então, a biomassa aérea, biomassa significa a parte viva da floresta, a parte viva das árvores. Não só das árvores, mas essas árvores são aquelas que têm mais biomassa numa floresta, né? Vocês sabem bem disso. E, além disso, também temos as raízes, né, que é a biomassa subterrânea. Então, nós temos também um estoque de carbono importante que deve ser quantificado, que é a biomassa e o carbono estocados, né, nas raízes, que representam aí, pode representar, em linhas gerais, assim, de 10 a 30%, né, da biomassa aérea. Então, é expressivo. Eu já tive a oportunidade de escavar a árvore e sair na Amazônia, né, e foi uma experiência bem interessante, né? Aliás, tenho tido essa experiência recorrentemente, né? Então é muito interessante saber quanto de carbono, quanto de biomassa tem as raízes, mas é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho bastante difícil de ser feito. Então, além da biomassa, nós temos também estoque de carbono na chamada necromassa, que eu já destaquei previamente, mas agora vou reforçar aqui. A necromassa
tem a chamada madeira morta e a serapilheira. A madeira morta é a necromassa lenhosa, né? Tudo que é lenhoso, troncos caídos, galhos grandes, né? Tudo que é lenhoso que está em decomposição, mas que fica um longo tempo, né, no solo, né, e fica ali depositado um carbono, que vai sendo emitido aos poucos ou transferido ao solo e representa um estoque de carbono no ecossistema. Além disso, a parte não lenhosa, as folhas, os galhos finos, frutos, flores, sementes, material em decomposição, né? Uma transição para a matéria orgânica que vai compor o humus do solo. Então, a necromassa também corresponde aí, né, varia de lugar para lugar, de ecossistema para ecossistema, mas, de uma forma geral, tem uma importância grande, de 3 até mais de 10%, dependendo do ecossistema, é o que compõe a necromassa de todo o carbono estocado. E o carbono orgânico no solo? Tudo que é biomassa se converte um dia em necromassa. E essa necromassa se converte em carbono orgânico no solo, formando o chamado humus, ou carbono recalcitrante do solo, né? Uma parte pode escapar para a atmosfera de volta pela decomposição, mas uma boa parte daquilo que cai por gravidade depois da morte, né? Uma espécie de sepultamento, né, da biomassa, da necromassa, que vai acontecendo, né, vai sendo transferido esse carbono gradualmente para o solo, né, e o solo vai recebendo, como dissemos, por gravidade, todo o carbono que vem da biomassa. Então, o carbono vai sendo estocado naquele solo. É muito importante o solo, faz parte do ecossistema florestal e é o maior, se não o maior de todos, mas junto ali com a biomassa, competindo os dois maiores reservatórios de carbono das florestas. Tem florestas que têm mais carbono no solo do que na própria biomassa. E, além disso, esses são os reservatórios que são considerados pelo IPCC, né, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, do qual eu faço parte já aí há algum tempo, mais de 10 anos. Temos também um outro reservatório considerado mais recentemente, que são os produtos florestais, chamados também em inglês de Harvested Wood Products, produtos florestais colhidos, que é tudo que é convertido em produto florestal, né? Madeira serrada, laminada, painéis, papel, energéticos, né? Portas, pisos, lambril, né? Enfim, todo tipo de produto florestal. Existem os produtos que têm um desdobro primário, né, e depois se convertem em produtos semi-acabados e acabados. Os produtos florestais também estocam carbono. Então, nós temos carbono estocado nestes reservatórios. A biomassa, a subterrânea, a necromassa, madeira morta e serapilheira, nos solos e também nos produtos florestais. Esses são os reservatórios oficiais a serem considerados em qualquer quantificação. Então, falamos aí dos reservatórios de carbono, partiremos agora para o nosso item 4. Vamos falar sobre o estoque de carbono nas florestas do mundo. Então, recentemente saiu um relatório Global Forest Resource Assessment, de recursos florestais mundiais, né, de 2020. Então, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que inclui as florestas, né, publicou esse importante documento a cada 5 anos, né? Ultimamente, a cada 5 anos, eles vêm publicando dados, né, sobre o estado das florestas do mundo com base naquilo que os países reportam, né? Então, é um compêndio de informações dos países, né? E a maior parte dos países aporta informações para este documento. E agora saiu um tempinho atrás, bem pouco tempo atrás, veio a calhar aqui na nossa apresentação, né? Nós trouxemos aqui algumas informações importantes. Então, aqui, 45% das florestas no mundo são tropicais, 27% boreais, né, nessa porção mais fria aqui no hemisfério norte, temperadas, né, nós temos algumas florestas aqui, né, temperadas, pouco aqui no hemisfério sul, mas no hemisfério norte tem bastante, alguma coisa na Ásia também, e subtropicais, temos aqui um tanto quanto na Europa, no continente americano, né, no norte, na Ásia, em outras porções aqui da Oceania, e também no sul do Brasil. 11%. Temperadas 16%, subtropical 11%. Então, a maior parte das florestas, em termos de área no mundo, são tropicais. Isso é muito importante e o Brasil tem a sua importância
notadamente com a Amazônia. Disso se extrai que as florestas do mundo hoje cobrem uma superfície de 4,06 bilhões de hectares, né, que corresponde a mais ou menos 31% da área da crosta terrestre, né, da superfície terrestre que não os oceanos. Né? Então, um terço, um pouco menos, né, da crosta terrestre é revestida por florestas. Né? Então, já foi muito mais e hoje é isso. Então, temos perdido florestas nos últimos anos, mas agora numa velocidade menor nos últimos anos. Aqui nós podemos ver os países, né, que têm maiores áreas florestais. Em primeiro lugar, a Rússia, com 815 milhões de hectares, correspondendo a 20%. O Brasil tem 497 milhões de hectares de florestas, que corresponde a 12% das florestas do mundo. Depois vem Canadá com 347, 9%, Estados Unidos 310 milhões de hectares, 8%, China 220 milhões de hectares, 5%, e o resto do mundo com 1 bilhão 870 milhões de hectares, 46%. Então esses são os países mais importantes e o Brasil se destaca. Né? Nós temos a maior área de florestas tropicais. E em termos de carbono, os estoques de carbono correspondem hoje em nível mundial, né, a 662 gigatoneladas, né, que são bilhões de toneladas. Né? Então, 662 gigatoneladas, né, é o estoque que nós temos hoje em 2020. Já tivemos 668 gigatoneladas em 1990. Então, num período de 30 anos, perdemos aí, né, um percentual desse estoque de carbono que foi parar na atmosfera. E 44% desse carbono nas florestas do mundo estão estocadas na biomassa. 44% na biomassa, né, e 45% no solo. Então, quase que, né, aquilo que está, né, na biomassa e no solo se equivalem, em média, né, nas florestas do mundo. Depois temos 4% de madeira morta, que é a necromassa lenhosa, e 6% na serapilheira, na necromassa não lenhosa. Então, totalizando aí, né, os 100%. Então, é muito importante conhecer, né, a distribuição das florestas e também as quantidades, né, de estoques de carbono no mundo, sobretudo com essa diferenciação dos reservatórios. Não temos ainda uma figura oficial em termos de produtos florestais no mundo, mas eu vou falar um pouco disso, sobre isso, né, no Brasil, um pouco mais adiante. Essa tabela que eu trouxe aqui é um compêndio que eu mesmo fiz, ela não estava oficial, né, nos estudos da FAO, no relatório esse que eu mencionei para vocês, mas eu fiz uma composição pegando uma por uma, né, pegando um por um os relatórios dos países, são muitos países. Então eu trouxe aqui 5 grandes países que eu chamei de Big Five, né, os grandes países do mundo, né, que são aqueles responsáveis pelas maiores extensões de florestas e também pelos maiores estoques de carbono, né, em todo o mundo. Nós vemos aqui as áreas, né, no país, obviamente, a área em hectares, que eu já mencionei, né, então daqueles 4 bilhões de hectares, né, esses 5 países têm 54%, 2 bilhões 189 milhões de hectares. A GB aqui é a Above Ground Biomass, que é a biomassa acima do solo. BGB é a biomassa abaixo do solo, raízes, né? DW é madeira morta, deadwood, né? Liter, que é a serapilheira, e o solo, né, que fica aqui na sequência. E o total. Então, se nós pegarmos aqui esses valores, primeiro, nós temos em percentual de área, o Brasil corresponde a 12% da superfície florestal do mundo. E 12%, por coincidência, né? Do carbono estocado nas florestas do mundo. Tá? Depois temos aí, né, a China, né, com 5% da área florestal no mundo e 6% do estoque de carbono. Rússia, com 20% das florestas do mundo e 20% do carbono. Estados Unidos, 8% da área e 11% do carbono. E Canadá, 9% e 11%, respectivamente. Então, esses 5 países correspondem a 54% da cobertura florestal, né, do planeta, e 59%, quase 60% do carbono estocado no mundo está
estão, né, nesses 5 países, nesses Big Five que eu listei aqui. Então, agora nós estamos compilando todos os países, um a um, para ficar de uma maneira mais organizada, né, continente por continente, mas existem algumas diferenças metodológicas e também de reporte dos países, mas aqui eu fiz uma síntese, né, dos principais. E aqui vocês podem ver para cada um dos reservatórios, né, dá para ver aqui a importância que tem a biomassa acima do solo, a biomassa abaixo do solo, né, e também o quanto que tem de carbono no solo. Muito importante, né? Dos 662 gigatoneladas, 393 aproximadamente estão nesses 5 países. Então, muito importante, e o Brasil tem 12% da área e 12% do carbono no mundo. Então, o Brasil, não é à toa, é um país muito relevante nesse contexto. Falado dos estoques de carbono nas florestas do mundo, vamos agora mencionar aqui os estoques de carbono nas florestas do Brasil. Bem, saiu então um relatório país por país, aqui o Global Forest Resources do Brasil, né, 2020. Tem uma tabela grandona aqui, né, vocês não precisam se preocupar com todos os números, mas tem aqui para vocês conhecerem, né, o que é floresta, o que são outras árvores, outras terras que têm árvores, mas não são florestas, são áreas com menor concentração de árvores, são assim consideradas também, e o total. Pois bem, então nós vemos aqui bioma, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, florestas secundárias, está indiscriminado aqui, né? Florestas nativas em geral e florestas plantadas. E nós temos aqui ano a ano, 1990, né? 2000, 2010, 2015, 2020. Né? Essas estimativas foram feitas, então, a partir dos relatórios dos países, e esse aqui é o relatório do Brasil, né, que o Serviço Florestal Brasileiro preparou. Pois bem, foram feitas estimativas na medida que nós não temos dados completos ainda do Inventário Florestal Nacional. Né? Mas, enfim, o que é importante destacar aqui é que floresta nós temos, né, em termos de estoques de carbono, né, 588, desculpa, aqui é a área, né? Uma área de 588 milhões de hectares que reduziu-se para 497 aproximadamente milhões de hectares nesse período de 30 anos. Tivemos uma perda, né, expressiva de área florestal no Brasil. E aí podemos ver as outras áreas também, as florestas, além delas, as outras áreas com árvores, né, mas mostrando sempre uma redução. Os únicos, né, itens aqui que subiram foram as florestas plantadas, que subiram de 3,5 milhões para próximo de 11 milhões de hectares. Mas a distribuição aqui é muito importante também. Floresta amazônica tem, desses 497 milhões em 2020, 319 milhões de hectares. Depois temos aí, né, outros biomas, né, como Cerrado, 75 milhões de hectares, né, também a Caatinga, 36 milhões de hectares, Mata Atlântica, 18, e o total das florestas secundárias, que é muito grande hoje, 28 milhões de hectares. Né? Muito importante. Tem mais florestas secundárias do que alguns biomas como um todo, né? Então, é importante entender essa dinâmica de mudança no uso do solo. Perdemos florestas e temos alguns biomas que concentram muito, né, em termos de área. E, por conseguinte, também, né, que nós temos os totais gerais, né, também temos os estoques de carbono. Essa tabela da direita, não se preocupem tanto, eu só coloquei aqui para servir como guia, né? Mas temos aqui a biomassa acima do solo, abaixo do solo, total, madeira morta, liter, né, que é o serapilheiro, e o total, para cada bioma, para cada ano. Tudo isso está reportado no relatório do Brasil AFAO. Assim, de uma forma geral, né, como totalização, né, nós temos aqui, né, acima do solo, houve uma redução de 47 gigatoneladas para 42 gigatoneladas, né? Então, nós tivemos uma perda, né, de biomassa acima do solo. Né? Depois, abaixo do solo, as raízes, quase 10, né, bilhões de toneladas, né, gigatoneladas. E madeira morta, 2,5 e liter 1,2. Solo, 20. Total, 76. Então, o Brasil tem 76 gigatoneladas, né, 76 bilhões, né, bilhões de toneladas de carbono estocados. Desses, se nós fizermos aqui a conta desses reservatórios, 55% está na biomassa acima do solo, 13% abaixo do solo
3% na madeira morta, 2% na serrapilheira e 27% no solo. Um pouco diferente, né, a realidade brasileira. 12% dos estoques de carbono no mundo. 55% está na parte acima do solo da biomassa. E a maior parte também está na Amazônia, conforme nós vamos ver aqui. 85% dos estoques de carbono, né, estão na floresta amazônica, no bioma amazônico. Depois temos aí os outros, né, com 15%, notadamente cerrado, né, as florestas plantadas já ocupam um papel importante, e assim por diante. Né? Mas vocês que estão na Amazônia, e eu que gosto bastante da Amazônia, né, percebo, né, não é à toa, né, que nós notamos a importância que a Amazônia tem em termos de estocagem de carbono nos nossos biomas brasileiros. Então, 85% do estoque de carbono é muita coisa. Só que desse montante, nós já perdemos 16% das nossas florestas, né, em termos de área em 30 anos, de 1990 a 2020. Já foi uma perda bastante expressiva. Emitimos com isso, nós podemos converter carbono estocado em CO2 equivalente, multiplicando por 44 sobre 12, que dá 3,666, é uma dízima periódica, né? Pelas massas moleculares, né? E já emitimos, então, em 30 anos, 41,6 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera. Isso equivale mais ou menos à emissão de um ano, né, do mundo. Né? Então, nós já em 30 anos emitimos essa quantidade. É muita coisa, principalmente pelas florestas e, muitas vezes, pelo mau uso das florestas. Bom, as florestas plantadas foram aquelas únicas que cresceram. Nós precisamos aumentar isso, né? Recuperar áreas e plantar mais florestas. Né? Nós já destacamos esses papéis. Mas as florestas plantadas sequestraram, nesse período, 0,28 gigatoneladas em 30 anos. Muito pouco diante daquilo que foi emitido. Mas já representa um progresso. Né? Já tivemos um progresso. Precisamos incrementar o papel, o lado positivo das florestas, né, no que diz respeito à mitigação climática. Né? Devemos deixar de emitir, né, e sequestrar mais. É isso que nós podemos fazer, devemos fazer. Bom, aqui eu vou falar rapidamente também dos estoques de carbono nos produtos florestais, que não foram mencionados ainda. Não existem dados oficiais sobre estoque de carbono nos produtos florestais no mundo. E no Brasil tem um estudo que nós publicamos recentemente, foi no ano passado, sobre estoque de carbono nos produtos florestais em todo o Brasil num período de 100 anos. Então, nós visamos quantificar os estoques de carbono nos produtos florestais em uso no Brasil no período de 1900 até 2016, um pouco mais que um século. Né? É importante isso ser considerado porque aquilo que já foi produzido, ele se decompõe, né, aos poucos, lentamente. Se eu deixar aqui minha porta aqui do lado, daqui a 100 anos ela já não vai ter a mesma massa. Né? Qualquer produto florestal perde massa, se decompõe, mesmo que gradualmente. Então, pela primeira vez, no Brasil foi considerado isso, um estudo pioneiro, né? Nós consideramos não só aquilo que é produzido no Brasil, mas também aquilo que é importado. Nós importamos alguns produtos florestais e exportamos outros. Então, esse balanço precisa ser feito. Né? Nós consideramos madeira serrada, painéis de madeira e papel, que são os três principais que o IPCC reputa como produtos florestais mais relevantes. E consideramos fontes, de onde vem essa madeira? Do desmatamento, do manejo florestal, das plantações florestais, também fizemos essa consideração em separado. E usamos uma equação de decaimento com tempo de meia-vida, ou seja, cada produto tem um tempo de decomposição. O papel é mais rápido, madeira serrada é diferente, painéis tem outro, e assim por diante. E os teores de carbono nos produtos, enfim, um balanço, uma modelagem, né? E aqui nós vemos o resultado disso, né? Nós temos aqui desde 1900 até 2016, né? No início, lá, um século, um pouco mais atrás, toda a madeira era advinda de desmatamento, né? Parece que são D, né? Madeira serrada, principalmente. Nós não produzimos quase papel no Brasil, né? Quase tudo era serrado, nem painéis de madeira. E depois as coisas foram mudando aqui na década de 60, com a política dos incentivos fiscais para o reflorestamento, com o manejo florestal, né? Começando a tomar corpo em substituição à exploração mera e simples da floresta nativa, né? Mas nós temos aqui, então, o crescimento, né, dessa parte vermelha nos últimos tempos, que é a madeira serrada de plantações florestais. E a diminuição das florestas nativas. E o aumento dos painéis também, painéis principalmente das plantações florestais. Nós tivemos também
painéis das florestas nativas, obviamente, né? Mas a maior quantidade hoje, deixa eu ver se eu consigo mover esse negocinho aqui, pronto. Assim eu consigo enxergar. Os painéis das plantações florestais e também temos aqui o papel, né? O papel hoje representa um grande estoque de carbono, incrível isso, né? No Brasil. Então, nós produzimos muita celulose e nós temos estocado muito carbono nos papéis. Isso representa, de certa forma, uma bomba relógio que no futuro, né, pode emitir CO2 se nós não continuarmos produzindo para manter esse estoque. Se nós mais consumirmos do que produzirmos, nós vamos ter mais emissão. Os produtos florestais vão deixar de ser um estoque de carbono para ser uma fonte de emissão de carbono. Então, aqui nós temos também, em 1989, 2016, a mudança do perfil da produção florestal e também da estocagem de carbono nos produtos florestais no Brasil. Pois bem. Bom, seguindo, deu uma travada aqui. Ver se eu consigo voltar, né? Deu uma travadinha. Então, o total de estoque de carbono é da ordem de 250 milhões de toneladas de carbono nos produtos florestais. Esse é o número que nós chegamos nos dias de hoje. O que representa 0,32% dos estoques de carbono no Brasil. Então, tem relativamente uma pequena quantidade nos produtos, mas isso ainda precisa ser aprimorado, porque vários outros produtos florestais não foram considerados. Então, nós temos um papel importante também dos produtos florestais, que está aos poucos sendo desvendado, né? Nós devemos consumir mais produtos florestais, devemos estimular a plantação florestal, o manejo sustentável, conservar as florestas, para que elas sejam, né, exerçam o seu papel de mitigação. E devemos evitar as emissões, desmatamento, as queimadas, degradação florestal, né, o envolvimento do solo, dar um bom manejo ao solo. Então, todos esses pontos devem ser considerados por nós, indivíduos, e por nós, coletividade, né? Vamos agora para algumas considerações finais. Bom, as florestas estocam carbono na sua biomassa. Ficou aqui biomassa, né? Está em inglês. Bom, estocam carbono na sua biomassa, né? Ficou. Bom. E também nos produtos florestais. Além disso, no solo também, né? Destacando aqui o papel importante do solo. 5 países detêm 59% do carbono estocado nas florestas do mundo. Aqui fica um erro de novo, né? Vamos arrumar porque é melhor que fique certinho, né? Mexe nessas apresentações, acaba ficando... Então, na biomassa, na necromassa, eu vou colocar aqui também no solo, né? Para ficar incompleto, e nos produtos florestais. Então, muito importante isso, né? Que nós temos essa estocagem em todos esses reservatórios, né? E 5 países detêm 59% do carbono estocado nas florestas do mundo. E o Brasil representa 12% de todo o carbono que está estocado nas florestas do mundo. Então, papel deveras expressivo. A maior parte do carbono estocado no Brasil está na Amazônia, na biomassa e no solo, né? E nós tivemos nos últimos tempos aí emissões, né, da ordem de quase 42 gigatoneladas de CO2 equivalente para a atmosfera pelo desmatamento. Isso é negativo, né? Então, ao invés de emitirmos, né, nós devemos sequestrar mais, exercer esse papel azul, papel positivo, né, das florestas. Então, devemos buscar isso. Então, as florestas, ao estocar carbono, representam uma solução para a mitigação climática. Então, é muito importante fazer a sua conexão. Por que quantificar carbono nas florestas? Porque elas exercem um papel. Esse papel não é só, né, um modismo, é um papel importante para a humanidade. Então, esta apresentação teve este propósito de mostrar essa importância, né, no mundo